Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de 1 João. 1 João, capítulo 1. Versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Todos encontraram? Ainda estou escutando as páginas de Bíblias aí abrindo, né? Ou é engano meu? Estou meio surdo ultimamente, né? Versículo 5 do capítulo 1 de 1 João. É 1 João, gente, não é João Evangelho. 1 João é lá perto de Apocalipse. Aí diz assim, ó. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é vos anunciar esta. E vos anunciar esta. Que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Eu pergunto, o que é essa luz do céu que tem que entrar em nossa vida? É Deus? Exatamente. Aí, o que é que acontece na vida de um ser quando Deus entra em sua vida? Quando Deus entra em nossa vida, o que é que acontece conosco? Quando o hino diz, deixa a luz do céu entrar, está falando que nós temos que deixar Deus entrar na nossa vida. Está dizendo que nós temos que deixar Deus entrar no nosso viver, no nosso dia a dia. E quando Deus está no nosso dia a dia, tem coisas que nós não fazemos. Por exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Salmos. Volta um pouquinho lá para o livro de Salmos, certo? Salmo, capítulo 4. Aliás, Salmo, capítulo 5. E o versículo 4. Salmo, capítulo 5, versículo 4. Para quem não sabe, o capítulo 5 é depois do capítulo 4, viu, gente? É isso aí mesmo. Salmo, capítulo 5, versículo 4. Amém? Misericórdia ainda? Pronto, a gente espera, não tem problema. A gente tem até 1 da madrugada para terminar, né? Pronto. Capítulo 5, verso 4. Amém? Agora todos encontraram? Diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. É interessante que a palavra subsiste é a mesma coisa de estar com ele, ou seja, habitar. Quando está dizendo aqui, e contigo não subsiste o mal, está dizendo, e contigo não habita o mal. E esse versículo diz, pois tu és Deus, não é Deus que se agrada com a iniquidade, e com Deus não habita o mal. Então, vamos lá. Se Deus é luz, e nós temos que deixar a luz entrar em nossa vida, então quando Deus entra em nossa vida, o mal não está com a gente. Se afaste de nós. Porque aqui está dizendo que com Deus não habita o mal. Aí eu vou fazer uma pergunta. Tomar uma cachaçinha no domingo, de vez em quando, é mal ou é bom? É mal, tem certeza? Não é bom não? Só faz destruir os rins, acabar com a mente, né? Deixar você com ressaca. Isso não é bom não? Não, é ruim, não é? É muito ruim. E aqui está dizendo que com Deus não habita o mal. Então, quando nós deixamos essa luz do céu entrar em nossa vida, quando nós deixamos Deus entrar em nossa vida, coisas como essa passam agora a se afastar de nós. Ou nós passamos a se afastar dessas coisas, não é? Mas, além dessas coisas, existem várias outras, né? Eu citei apenas essa, mas existem várias outras coisas. Quando Deus habita realmente em nossa vida, nós se afastamos de algumas coisas, não é? Mas só que a Bíblia não menciona apenas essa luz. Existem outras. E nós vamos ver agora outra luz que é de grande importância para quem quer ir para o céu. E vamos abrir agora. Abra sua Bíblia no livro de João. Agora é João Evangelho. Capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Amém? Amém. O verso 12 nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse verso é interessante, que Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Nós já vimos no primeiro verso que a luz é Deus. E nesse verso está dizendo que Jesus é a luz. E quando o hino está dizendo, deixa a luz do céu entrar, está dizendo também que nós temos que deixar Jesus entrar em nossa vida. E esse verso aqui é mais interessante ainda, porque está dizendo também
o que acontece na vida de alguém quando deixa Jesus entrar em sua vida. Esse verso diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem deixa Jesus entrar na sua vida vai seguir aquilo que Jesus seguiu, né? Tem uma música que não é adventista, ela é católica, mas é uma música que eu sempre admirei e sempre vou admirar. É uma música que diz assim, vocês já escutaram, diz assim: andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, você morreria muito mais feliz, dormiria, né? É mais ou menos assim, né? Essa música traz uma realidade magnífica, uma realidade de seguir aquilo que Jesus seguiu. E isso é o que fazem as pessoas que deixam a luz do céu entrar em sua vida. Quando nós deixamos a luz do céu entrar na nossa vida, nós agora passamos a nos afastar do mal. E também passamos a andar do jeito que Jesus andou. E nós sabemos que Jesus andou pregando o evangelho, né? Então, quem deixa a luz do céu entrar também prega o evangelho. Amém? Mas só que a Bíblia menciona outras luzes, né? Não menciona apenas Deus e Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos ver a terceira luz do céu mencionada pela Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Verso 5 nos diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Fogo é uma luz ou não? É, não é? A luz é um fogo, né? Por exemplo, o sol transmite luz, e o sol é uma bola de fogo. Então, quando está dizendo aqui que essas tochas são o Espírito Santo, está dizendo que o Espírito Santo é uma luz, né? Ou seja, o Espírito Santo é uma luz que tem que entrar na nossa vida, sabe? E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, algumas coisas mudam também, né? Algumas coisas mudam. Quando você abre no livro de João, capítulo 16, você vai perceber que quando o Espírito, especificamente o versículo 8, quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que significa isso? Convencer do pecado é convencer que o pecado é ruim e que nós não temos que pecar, nós não devemos pecar. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida, nós passamos a entender isso. Mas só que nós passamos a entender a justiça, que Deus ele é justo e todos os julgamentos dele são justos. E também passamos a entender o juízo, né? Que por mais que nós se arrependamos dos nossos pecados, mas Deus ele deixa com que a gente aprenda com as consequências dos nossos atos e outras coisas mais. Mas só que eu quero ir além. Nós já vimos aqui 3 luzes do céu que tem que entrar na vida daqueles que querem ir para o céu. Que são elas: Deus o Pai, e o Filho, o Espírito Santo, e agora nós vamos ver outra luz que tem que fazer parte da vida daqueles que querem ir para o céu. Abra sua Bíblia agora em Salmo mais uma vez. Esse é um verso muito conhecido. Todos aqui o conhecem. Salmo capítulo 119. Nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Outra luz que tem que fazer parte da vida daqueles que querem ir para o céu é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem que fazer parte da vida de todos que querem ir e herdar um lugar no céu, né? Mas só que além disso, gente, ainda tem outra coisa mais que tem que fazer parte da vida dos que querem ir para o céu. E nós vamos abrir agora no livro de Provérbios. Provérbios antes de Salmo. Você está em Salmo? Voltou para Provérbios, capítulo 6. Aliás, é depois, viu? Depois de Salmo. Antes de Salmo é Jó. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Nos diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida.
Esse verso está dizendo que o mandamento é uma lâmpada, é uma luz. Então aqui nós percebemos 5 luzes que são mencionadas pela Bíblia. Vamos ver se vocês lembram. A primeira luz, qual é? Isso. Depois? Isso, Jesus. Espírito Santo. A Bíblia e a quinta? Os 10 mandamentos. Exatamente. Nós sabemos que nos 10 mandamentos existe um que diz assim, não matarás. Né? Já pensou uma pessoa que gosta de matar lá no céu? Ia querer matar os anjos, ver os anjos assim bonitão. Rapaz, eu vou matar aquele bicho ali. Viu? Né? Pro céu só vai quem guarda os 10 mandamentos. Do mesmo jeito que só vai quem tem a Bíblia no seu dia a dia. Quem tem Jesus, o Espírito Santo e Deus o Pai. Não é? E o que é interessante, eu fiz uma experiência quando eu estava morando em Massaranduba. Eu morei em Massaranduba, lá fiz evangelismo durante alguns meses. Durante 6 meses especificamente. Né? E durante esses 6 meses eu peguei uma plantinha, né, que eu plantei lá no quintal, tinha uma plantinha assim, e eu peguei ela e tranquei dentro do quarto, né, para ver quanto tempo ela passava sem a luz do sol. E aquela plantinha, no primeiro dia, estava mais ou menos, começou a murchar. No segundo dia já estava toda murcha. Não esperou nem o terceiro dia, já murchou no segundo. Mas rapaz, você é fraca. Eu olhei para ela assim disso, mas não teve jeito. Não murchou mesmo. Do mesmo jeito, gente, quando eu e você ficamos sem experimentar da luz do céu, nós também vamos murchar. Nós também vamos murchar. A Bíblia, acho que alguns de vocês aqui sabem, a Bíblia compara, eu e você, nos compara muitas vezes como uma árvore. Isso até mesmo na profecia das 7 trombetas. E também em vários lugares do livro de Jeremias. E também no livro dos profetas menores. Muitas vezes, os seres humanos são comparados com uma planta. E uma planta não consegue viver sem 2 coisas. Água e luz. A luz, você já viu qual é. A água, vocês também sabem qual é. Jesus, em João capítulo 4, se definiu como sendo a água da vida. Né? Nós não podemos viver sem Jesus, a água da vida. E nem sem nenhuma dessas luzes que aqui foi citada. Porque nós somos uma planta. E se nós não tivermos contato com a luz do céu, nós vamos murchar. E morrer. E é muito difícil uma planta murcha, é muito difícil você fazer a planta ela se revigorar. Depois que ela murcha, fica complicado. Né? Mas o que eu tenho a dizer aqui hoje para vocês é o seguinte. Que nós não venhamos murchar. E tem mais uma coisa, meus irmãos. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho no seguinte. Uma planta, ela pode murchar ou secar, não é? Essa semana eu estava planejando em fazer uma meditação nos desbravadores. E eu tinha pegado uma galinha de planta há 15 dias atrás, né? Peguei uma galinha de planta há 15 dias atrás, arranquei da árvore e deixei lá. Uma semana depois eu peguei outra galinha de planta e coloquei lá. E ontem eu peguei outra galinha de planta e também coloquei lá junto dessas outras 3. O que é interessante é que a primeira já está tão seca que se você tocar nela, ela se desmancha sozinha. A segunda também está tão seca que se você encostar nela, ela também se desmancha. E a que eu arranquei ontem já está amarela. Já está ficando seca também. Isso é o que acontece quando os galhos se desviam da videira fiel. Né? E o que é interessante é que nós, além de sermos essas plantinhas que precisam do sol, essa plantinha que precisa da água, nós também somos esses galhos que não podem se afastar da videira verdadeira. E quando nós deixamos a primeira luz entrar em nossa vida, Deus, nós vamos nos afastar de coisas que vão fazer nos secar. Por mais que nós sejamos cristãos há 10 anos, por mais que você seja adventista há 5 anos, 20 anos, ou até mesmo 30 anos, não sei quanto tempo faz que você tem de igreja, mas você pode ter o tempo que for, sempre vai ter uma coisinha que vai poder fazer sua planta secar.
Sempre vai ter uma porta que pode trancar e impedir que a luz do céu entre e clareie a sua vida. E o que eu tenho a dizer aqui nessa noite é que se você quer ir para o céu, você não pode deixar que essa porta se feche e que essa luz deixe de te clarear. Você não pode deixar que o seu galho caia da árvore, porque se você secar, você não vai ter lugar no céu. Eu tenho uma história de um rapaz. Esse rapaz, ele convivia na igreja. Ele era desbravador. Ele se envolvia em alguns departamentos. Ele cantava na igreja, ele pregava, ele dava estudo bíblico. Ele era aquele menino da igreja que o povo olhava e dizia: esse aí tem futuro, né? Mas só que chegou um momento em sua vida que ele foi crescendo, né? E ele foi se envolvendo com algumas coisas, algumas picuinhas, que foram afastando aquele ramo da videira, que foi trancando a luz para aquela pequena árvore. E aquele rapaz, ele murchou na fé. E ele teve um chamado para abrir a porta para que a luz pudesse reclarear a vida dele. E que ele pudesse agora voltar a ser aquela planta bonita que todo mundo admirava. Mas só que ele preferiu deixar a porta fechada, né? E naquele incêndio da boate que teve lá, que eu esqueci o nome, né? Santa Rita, é Santa Helena. Esse nome aí mesmo, Santa alguma coisa. E nesse Santa alguma coisa, ele estava dentro da boate. E ele não conseguiu sair. Morreu, murcho. E o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: não deixe, não permita que Satanás tenha vitória na sua vida. Não deixe que sua planta murche. Não deixe que a sua galha caia de Jesus. O que eu tenho a dizer para você é que é bem melhor você passar o que for aqui para ter um lugar no céu bem, do que ser um pouquinho feliz aqui e murchar e não desfrutar da felicidade verdadeira. E para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma última pergunta. A pergunta que eu quero fazer é: você vai deixar a sua planta murchar? Você vai deixar a sua vida murchar? Se você não quer fazer com que você perca a sua salvação, se você não quer que aconteça com você o que aconteceu com aquele jovem, se você não quer que aconteça com você o que tem acontecido com muitas pessoas aí fora no mundo, então nós vamos cantar um hino, não é? Vai ser tocado um hino. E quando esse hino estiver sendo cantado, não é? Eu convido a você a ficar de pé para fazermos uma oração e pedir a Deus para que nunca a nossa planta, a nossa vida venha murchar espiritualmente. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar
posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Nós somos chamados por Jesus. Não sentem ainda, certo? Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não sei quantas vezes o Espírito Santo tem feito esse chamado a você: esse é o caminho. Não sei quantas vezes o Espírito Santo tem te dito: meu filho, minha filha, esse é o caminho, ande por ele. Não sei quantas vezes Deus tem te feito esse caminho, esse chamado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele faz todos os dias. Mas muitas vezes nós recusamos esse chamado de Deus. Não venhamos fazer como aquele rapaz, venhamos aceitar esse chamado de Deus. Oremos. Querido Deus, amoroso Pai, nessa oração pedimos ao Senhor que venha abençoar a nossa vida, para que nós sempre estejamos com essa luz sobre a nossa vida.
E para que grandes feitos venham a acontecer entre essas pessoas que aqui se encontram. Que nós, Deus, não sejamos plantas murchas, folhas secas, mortas. Queremos ser verdes, vivas e felizes. Abençoa cada um que aqui está. Cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém e amém.